Olá, muito boa noite, seja bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal de entrevistas sobre a sustentabilidade no agro. Em junho, as exportações de frangos, suínos e ovos do país bateram pela primeira vez a casa de US$1 bilhão em um mês. Mas como o Brasil se tornou um gigante no setor? E como a avicultura e a sinocultura podem contribuir com a sustentabilidade do planeta? No programa de hoje, o nosso papo é com um especialista que atua há 30 anos no setor, representando diferentes associações e sindicatos de carnes nos estados de Santa Catarina e Paraná. Ele é vice-presidente da CAV, membro do conselho da BPA, Sindicações, entre outros. O Planeta Campo Entrevista de hoje vai falar com José Antônio Ribas, diretor executivo de Agropecuária e Sustentabilidade na JBS Seara. Seja muito bem-vindo. Como eu falei, nosso papo de hoje é com o José Antônio Ribas, que está aqui conosco, inclusive, no estúdio nesse momento. Ribas, um prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui ao Planeta Campo Entrevista. Prazer é todo meu, uma satisfação estar conversando contigo e com todos que nos assistem. Começo te perguntando, né? A gente trouxe uns dados aí bem expressivos em relação às exportações de aves e suínos agora no mês de junho. E aí eu te pergunto, como que o Brasil ampliou as exportações nesse setor para diferentes cantos do mundo, né? E como é que isso está integrado aí com sistemas de produção? Conta para mim. Essa é uma longa história, né? O Brasil trabalhou arduamente para construir esse momento que a gente vive hoje de ser liderança na exportação de aves, de estar crescendo de maneira importante na exportação de suínos. Isso começa com um trabalho já na década de 70, da construção de toda a cadeia de produção dessas duas proteínas, com um sistema de integração que é uma fortaleza do setor, porque ele permite rastreabilidade da produção, absoluto controle de todas as variáveis relevantes, um grande investimento na década de 90, o início dessa última década dos anos 2000, em biosseguridade, que fizeram com que a gente tenha uma condição ímpar quando a gente olha a nível de mundo. Comparativamente aos países relevantes na produção de aves e suínos do mundo, nós somos o único livre das duas principais doenças que assolam o mundo hoje. No suíno, a peste suína africana, nas aves, a influenza, né, ou a gripe aviária, como quiserem chamar. Afora que outras questões, outras doenças de menos visibilidade, mais relevantes, também não estão aqui. Então, eu acho que essa condição de uma qualidade diferenciada, de uma competitividade em custos relevante, de um aspecto sanitário diferenciado e muito relevante para o mundo hoje, a gente conseguiu ir conquistando esses espaços que permitiram a gente hoje alçar 160 países do mundo com a nossa proteína e o prato de todos os brasileiros, né? Ribas, agora é impressionante também como o Brasil consegue se adaptar a diferentes mercados, né? Inclusive, a gente é uma referência em exportação, seguindo aí o abate halal, por exemplo. Como a gente consegue seguir, né, essas tendências aí dos países, né, religiões, seja o que for, o Brasil ele se adapta e está sempre pronto para atender diferentes mercados, né? Essa é uma percepção extraordinária. Essa é uma outra virtude, uma outra capacidade do Brasil. Se você comparar com os Estados Unidos produz 2, 3 mix de produção, uma ave bem pesada, uma ave média, uma ave um pouco menos pesada. O Brasil não. O Brasil nós temos uma diversidade de produtos para atender diversos mercados. A gente consegue ter essa flexibilidade e essa agilidade de atendimento. Vem o Canadá aqui, faz uma exigência, agora nós conseguimos atender. Estados Unidos com outra, nós conseguimos atender. Abate halal, o jeito de operar os cortes para Japão, que é diferente, o jeito de operar a embalagem para a Europa, que é diferente, o Brasil consegue ter essa diversidade. Isso também passa por uma disponibilidade de mão de obra qualificada dentro do nosso segmento. Com certeza. Agora conta para mim como que as integradoras, né, como a Seara, conseguem fazer para difundir as boas práticas na produção de proteína animal. Como é que funciona essa difusão? A cadeia é longa,
Acho que é importante todo mundo que nos assiste entender que o franguinho que chega na mesa do consumidor hoje, que você vai comer no almoço, vai comer no seu café, na sua janta, ele começou a ser produzido 3 a 5 anos antes, lá na avó. Então é uma cadeia bastante extensa. Eu costumo dizer que as cadeias de aves e suínos, elas reúnem duas características que não são comuns no setor econômico estarem juntas, que é a extensidade e a intensidade. A extensidade porque são cadeias longas, de 3 a 5 anos. A intensidade porque todo dia o Brasil está batendo 25 milhões de aves, todo dia o Brasil está batendo 160 mil suínos, milhares de caminhões de transporte de grãos, de animais, de ração. É uma estrutura gigantesca para você produzir. Como é que você coloca gestão em tudo isso? Aí vem a virtude desse sistema vertical de integração que coloca todos estes parceiros sob o mesmo objetivo, de produzir uma proteína com qualidade, com sustentabilidade, com competitividade. Papel relevante do nosso produtor integrado, que faz a etapa mais crítica do processo, que são criar esses animais, com padrões rigorosos de criação. Nós temos mais de 600 entre veterinários, técnicos, agrônomos, acompanhando estas granjas, dando orientação, fazendo acompanhamento dos padrões, cuidando para que o bem-estar animal esteja bastante bem cuidado, enfim, todas essas variáveis aí. Um trabalho de parceria com toda a área de logística, um trabalho de parceria com todo esse encadeamento de processos. É um trabalho gigantesco, mas é um trabalho que o Brasil domina e que o Brasil hoje consegue colocar essa marca de qualidade para todos os mercados. Tanto que onde a gente entra, onde as portas se abrem para o produto brasileiro, a gente consolida a posição. Legal, mas você comentou, né, sobre o bem-estar animal, e não dá para a gente pensar em simplesmente aumentar a produção, aumentar a exportação e não pensar nisso, né? Aí eu te pergunto, quais que são as principais práticas que vêm sendo adotadas pelo Brasil? E claro que a gente sabe que não é uma resposta simples, porque é um conjunto de práticas, na verdade, né? É um conjunto de práticas. O bem-estar animal, eu começo sempre dizendo o seguinte: nosso frango, nosso suíno é criado num ambiente que é significativamente melhor do que 30, 40 milhões de brasileiros vivem, do que 800 milhões de pessoas vivem ao redor do planeta, né? Eu costumo dizer que o frango e o suíno tem plano de saúde, veterinário dando assistência o tempo todo, tem nutrição balanceada, tem um coach de nutrição, porque tem nutrição balanceada, todo um trabalho de ambiência para o conforto, para que a gente tenha domínio sobre as liberdades que a política global de bem-estar animal exige. Que esse animal não passe sede, não passe fome, não passe nenhum desconforto ou medo. Essas liberdades, esse processo de bem-estar animal, ele é bastante dominado dentro dos nossos sistemas de produção, porque são capacitados para isso. Então tem uma vertente que é a capacitação estrutural, que permite tudo isso, e o aculturamento, para que as pessoas cuidem, porque aí vem uma coisa bastante importante, a gente sempre comenta com todos os nossos produtores, com todo mundo que está envolvido. Nós temos que honrar este animal que nos dá a vida para nos alimentar, fazer de uma forma absolutamente respeitosa, absolutamente com ciência a serviço disso, para que a gente mesmo num processo de abate faça isso da maneira mais humanizada possível. Então tudo isso é bastante controlado. E o mundo está dando um salto adicional nesse tema, neste momento, que a gente fala do bem-estar único, que é essa harmonização de pessoas, meio ambiente e animais. E isso também é um momento que a gente vai conseguir fazer com que toda a sociedade perceba, toda a cadeia de produção possa mostrar essa competência do setor, porque essa harmonização existe. O cuidar do bem-estar animal, ele demanda que você olhe para o meio ambiente, porque está dentro de um contexto, que você olhe para as pessoas que estão envolvidas na produção, porque também estão envolvidas e também tem o seu bem-estar animal como pessoas, como o ser humano. Então, essas são virtudes da cadeia que a gente tem olhado. O que representa o nosso setor são esses conceitos. E é isso que a gente tenta mostrar o tempo todo para a sociedade, que via de regra conhece pouco das nossas cadeias, mas que a gente tem tentado fazer um trabalho agora com universidades, e eu tenho muita expectativa com esse projeto, da gente criar granjas de visitação ou granjas que possam, pelo menos, ter câmeras de vídeo conectadas 24 horas, que qualquer consumidor possa acessar e ver como se cria aves, como se cria... Não tem nada a ser escondido, muito pelo contrário. A gente quer mostrar para que as pessoas percebam que é um processo com muita responsabilidade, com muito compromisso, com muita ciência a serviço da produção de aves e suínos. E aí a gente está falando também de transparência, né?
Agora, deixa eu te perguntar sobre a questão da tecnificação. Com certeza, ela também vem sendo fundamental para o Brasil ter diferentes avanços aí. Por exemplo, se a gente for se comparar com a China, né? A gente sabe que eles têm uma enorme produção de suínos, mas é muita coisa de fundo de quintal. E claro que isso também se reflete na questão da sanidade, né? Como você falou lá no início, a gente é também uma referência. O quanto que a tecnificação vem contribuindo para esse cenário, o quanto que a gente avançou nos últimos anos nesse quesito? Eu digo que o agronegócio brasileiro é o novo Vale do Silício. Tem uma gama de melhorias tecnológicas, de inovações, tem uma transformação digital acontecendo no ambiente agro. Quando eu comecei a minha carreira, quase 30 anos atrás, a nossa grande dificuldade, nossa grande preocupação era as pessoas mais novas irem embora das propriedades e ficarem os mais idosos. Era o êxodo rural, era a grande palavra do momento, né? Quando a gente vê hoje jovens ficando nas granjas, investindo nas granjas, a tecnologia tem muito a ver com isso. Esses novos ambientes de criação, os novos aviários, os novos ambientes de criação de suínos, eles vêm com uma tecnologia embarcada muito grande, que permite melhor gestão, que permite ampliarmos as possibilidades de bem-estar animal, porque veja, você tem câmera monitorando, tem sensores por toda a granja, que permite te dizer se o animal está se alimentando bem, está tomando água regularmente, se ele está confortável, porque tudo isso gera eficiência na produção, né? Quando você pega hoje, você fica dependendo do olhar humano, você pode levar de 1 semana a 15 dias para ter uma reação a uma anomalia no sistema. Um probleminha numa ração, uma variação de temperatura mais grande. Quando você coloca a tecnologia a serviço disso, a tua reação é imediata. O sistema mesmo já sinaliza. No mínimo, ele vai mandar para o produtor lá, que cabe dentro do celular dele a granja, vai mandar um alerta para ele dizendo, olha, você precisa melhorar aquilo isso. Mas já tem as novas granjas que a própria inteligência artificial faz a configuração nova de temperatura, de ventilação, de disponibilidade de água, de ração. Então, essa tecnologia está entrando de maneira bastante acelerada. Tanto é que a gente tem uma preocupação hoje, que é desenvolver as pessoas, todo o serviço da ciência técnica para adaptação a essa tecnologia. Mas ela vem a serviço de nós ampliarmos mais ainda a nossa eficiência de produção, e isso, de uma maneira muito simples, é sustentabilidade. É usar menos recursos para produzir mais alimentos. E de maneira qualificada e de maneira competitiva, né? Porque ela tem que ficar em pé. A tecnologia não pode ser bonita, ela tem que ser eficiente. Ela, é muito legal você ter tudo no celular, mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de ter aqui para que permita tomar melhores decisões e ou, no mínimo, mais rápidas. E a gente vai explorar mais esse assunto aí da questão da sustentabilidade na avicultura e na suinocultura também daqui a pouquinho, porque agora a gente faz um rápido intervalo e logo nós voltamos com o Planeta Campo Entrevista. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com José Antônio Ribas, diretor de Agropecuária e Sustentabilidade da JBS Seara. Ribas, a gente estava falando da questão da sustentabilidade, e aí eu te pergunto o seguinte, como que a avicultura e a suinocultura podem contribuir com esse cenário no planeta da sustentabilidade? De maneira muito significativa. Hoje são proteínas que têm uma pegada de carbono menor, principalmente no Brasil. Se algum país no mundo pode falar de sustentabilidade na cadeia de produção de proteínas, é o Brasil. E eu tenho sido bastante duro nisso com as nossas entidades, com todo o nosso setor, para que a gente assuma esse protagonismo nessa construção, nessa jornada de sustentabilidade. Nós temos, sem dúvida nenhuma, ainda temas a serem buscados, mas a gente tem uma jornada muito bonita sendo construída. Vou te dar exemplos, né? Primeiro que a coisa mais sustentável, a coisa mais ESG, que é a sigla que está no momento hoje, mais em prática, quando a gente fala um pouco desse escopo, a coisa mais sustentável que tem é falar de eficiência de produção. Toda eficiência, toda vez que você trabalha em alta performance, você está consumindo menos recursos naturais para produzir a mesma tonelada de alimentos. Então, isso é absolutamente ESG, e as cadeias de aves e suínos são muito competentes na eficiência da produção, né? Mas nós temos mais temas ainda. Nós temos o tema do metano, que é a questão da suinocultura relevante, e a gente tem trabalhos espetaculares acontecendo hoje em parceria com o Embrapa, em parceria com universidades. Tem um trabalho da Itaipu, no oeste do Paraná, acontecendo muito bonito, de transformar o dejeto suíno em biometano, e isso pode ser um combustível de altíssima qualidade, inclusive, ou pelo menos um gás para usar ou
para motores de eletrificação ou para aquecimento, enfim, tem vários usos aí. Você vai construindo uma cadeia circular de uso de tudo que uma propriedade produz, inclusive dos seus subprodutos, vamos chamar assim. Então nós temos sim uma contribuição bastante grande para fazer um planeta melhor e reduzir bastante a pegada. Toda a questão da cadeia de grãos, um trabalho muito bonito, muito grande acontecendo no Brasil, de rastreabilidade deste grão, mas fundamentalmente de práticas conservacionistas que permitam que a gente produza um grão com menor pegada de carbono. E nisso o Brasil, de novo, é uma referência. Plantio direto é uma das práticas que não é muito a minha área, mas a gente tem acompanhado muito esse tema. É uma das práticas conservacionistas que reduz o uso e o manejo de todo o solo, o uso de maquinários, que reduz a pegada, como por exemplo. E eu tenho muita convicção que a ciência evoluirá muito nos próximos anos, trazendo inovações e melhorias para que a gente amplie mais ainda isso. Então o consumidor, quando está consumindo uma carne de frango, de suíno, nas mais diversas apresentações de produto, pode ter certeza que ele está ajudando o planeta, porque são cadeias muito responsáveis com esse tema. Cientes da jornada que precisamos construir, mas já sabendo que a gente já tem muitas soluções acontecendo, muito trabalho com muita responsabilidade sendo colocado a serviço dessas cadeias de produção, e isso vai permitir que a gente cuide, preserve água, preserve matas, preserve todo o ambiente, e a gente contribua de maneira significativa para que o planeta não sofra as consequências de um aumento de temperatura, que seria uma catástrofe para a produção de alimentos. Beleza, Ribas. Agora a gente faz uma pausa aqui no nosso bate-papo, porque a gente recebeu uma pergunta de fora, que é de uma pessoa muito especial, o José Luiz Tejon. Ele mandou uma pergunta para você e agora a gente vai assistir o vídeo para saber qual que é, né, a questão dele que ele está trazendo aí para o Planeta Campo Entrevista. Olá, Planeta Campo. Zé Antônio Ribas é o head de sustentabilidade da Seara. Uma pergunta: da ponta do consumidor final até a ponta do originador, até a pré-originação, o solo, saúde das plantas, dos animais, o ambiente, como é que isso se transforma numa única coisa, num único bloco? Quais são as dificuldades para um programa de sustentabilidade de ponta a ponta? E como comunicar isso com o consumidor final, trazendo isso para um diferencial, por exemplo, da marca Seara? Essa é a minha pergunta complexa, mas, por favor, eu tenho certeza que o Zé Antônio vai responder. Um grande abraço. Uma satisfação falar com o Tejon, um cara que a gente tem uma profunda admiração, uma das nossas lideranças, um dos nossos inspiradores aí dentro do agro, né? A pergunta é extraordinária. Vamos quebrar ela por partes, né? E eu vou começar pela parte mais relevante. O agro é muito mais competente em produzir do que mostrar o que faz. O nosso marketing de agro, ele é muito ruim no Brasil. A gente fala muito pouco e muitas vezes a gente deixa que nos representem imagens ou comunicações equivocadas. Pior ainda, Sara, a gente vê uma comunicação muito reativa no agro. A gente sai um vídeo, um artista, um cantor faz um vídeo equivocado de algo que não nos representa e isso ganha grande repercussão. Aí o agro vai lá e reage, reativamente mostra que aquilo não representa, mostra como realmente é. É um jeito de atuar, mas é um jeito que eu não concordo, não gosto e que a gente precisa mudar. E que a gente tem trabalhado fortemente para isso. De ter uma comunicação proativa, de mostrar as virtudes do agro, de dar visibilidade ao cidadão comum de como o alimento chega até a mesa dele. Porque o agro está presente em todas as refeições, em todos os momentos de alimentação, faz parte da vida, da saudabilidade da vida humana, e a gente precisa mostrar isso. E o agro faz isso com muita competência. No seu trabalho de redução de antibióticos, do uso racional, do bem-estar animal, de toda a qualidade sanitária, todo o cuidado sanitário, de todos os aspectos de meio ambiente, do cuidado de gente. Tem muitas histórias lindíssimas para serem contadas que a gente tem feito muito pouco. Então, ajudando o Tejon, essa parte final de comunicação a gente está devendo muito. A gente precisa mudar o nosso jeito de comunicar e mostrar o agro. Por isso que é tão importante um programa como esse, por isso que é tão importante o papel do Canal Rural de mostrar isso. Mas a gente precisa cada vez mais ampliar essa comunicação.
Hoje a sustentabilidade, a gente vem trabalhando ela compartimentalizada, fazendo cada caixinha os seus desafios. Na caixinha da produção de grãos, na caixinha da logística, na caixinha da produção industrial, na caixinha da produção agro, dos produtores, e colocando seus grandes desafios. A segunda etapa desse desafio é fazer todas as caixinhas se conversarem para criar um grande guarda-chuva de sustentabilidade. Te diria que a gente está num momento muito favorável de ir construindo já essa jornada e permitir que a gente construa isso de maneira rastreável e, como você falou uma palavrinha antes que eu acho mágica, com transparência. Fazer o que se fala e falar o que se faz. A Seara tem investido muito nisso. Hoje a gente já tem a rastreabilidade completa, do nosso produtor até o produto que chega na mesa do consumidor. Qualquer situação a gente consegue rastrear, saber de que ovo que veio, que pintinho, de que leitão, de que granja, tudo que foi colocado de serviço naquele processo de produção, da ração que foi utilizada, qualquer tecnologia está embarcada dentro desse escopo. A gente precisa ampliar um pouquinho mais isso, que é trazer esse grão para dentro da conta. Estamos avançados nessa discussão, nesse trabalho aí. Este ano vamos ter conquistas importantes nisso, mas essa não é uma conquista Seara JBS. Essa é uma conquista, antes de mais nada, de Brasil, de setor, que a gente precisa trabalhar. Por isso que eu tenho dito, por isso que eu estou envolvido em tantas entidades, como você citou, para que a gente carregue o setor todo junto, para que a gente primeiro venda essa marca Brasil, de dar toda essa percepção grandiosa de sustentabilidade e rastreabilidade. Óbvio que eu estou simplificando muito aqui a resposta e que a gente sabe que tem temas importantes a serem resolvidos ainda, e vou dar um exemplo de um tema. Sob a ótica digital, de conectividade, o Brasil está muito atrasado. As tecnologias são caras e em muitas regiões do Brasil a tecnologia tem dificuldade de chegar, principalmente as coberturas de qualidade de dados, de transmissão de dados. Isso prejudica um pouco o sistema. Mas a gente vem evoluindo, a gente vem construindo. Hoje nós já temos mais de 88% dos nossos produtores com uma boa qualidade, não excelente, mas uma boa qualidade de transmissão de dados, que já permite a gente construir essa jornada. Mas há que se evoluir muito, porque o sistema demanda mais dados, o sistema demanda mais interatividade. Então, as bases de dados e a transmissão de dados precisa ser ampliada, e ela hoje é um gargalo. Muito bom, Ribas. Obrigada aí pela resposta e obrigada pelo Tejão também pelo vídeo. E agora a gente vai chamar um outro quadro que a gente tem aqui, que chama Nuvem de Tags. Vai aparecer aqui no telão essa nuvem de tags, né? Que são vários termos aí relacionados à sustentabilidade. E eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse por qual razão você está escolhendo. Eu gostaria de falar de todos, Sara. São excelentes temas aí, mas eu vou escolher um, porque ele vai se conectar com o segundo, do greenwashing. Porque é um tema que está todo mundo falando muito disso e fala que o Brasil pratica greenwashing. E a gente precisa mostrar que a gente não faz greenwashing. Porque, primeiro, dá mais trabalho fazer greenwashing. Eu maquiar o sistema para poder mostrar para um cliente não é sustentável, não é econômico fazer. Nós somos cadeias de produção que a gente chega a receber, Sara, por ano. Agora com a pandemia, um pouco mais de dificuldade, mas as coisas estão retomando. Vamos falar de um ano normal. A gente ia receber 200 auditorias por ano. Ou seja, praticamente todo dia útil tem alguma auditoria acontecendo nos nossos processos. E o cliente vem hoje menos preocupado com a embalagem do produto, se o produto está no corte certo. Ele quer falar de sustentabilidade. Ele quer falar se aquele produto entrega o que diz que está entregando, e ele vai olhar. Hoje o auditor, eu lembro há 20 anos atrás, o auditor vinha nos visitar, ele entrava dentro do frigorífico. Hoje é o último lugar que ele entra. Ele quer ir no produtor, ele quer ver o transporte, ele quer ver como está sendo criado, ele quer ver se o ambiente corresponde ao que a gente fala, e isso permite a gente falar com muita clareza. Nós não praticamos greenwash por uma questão muito simples, não é economicamente viável fazer isso. É melhor eu falar com a transparência, fazer o que eu falo e falar o que eu faço, porque permite que eu consiga trabalhar com mais tranquilidade, atendendo. Eu acho que o maior selo de qualidade que eu tenho é que é impossível enganar 160 países por 20 anos. Certeza. É impossível fazer isso. E a gente vende para 160 países. Então, esse termo greenwash não pode colar em nós. Não nos representa, e a gente precisa realmente vender melhor o nosso agro. E aí eu engato minha última observação deste assunto. O Brasil não vai vender só frango e suínos num rápido espaço de tempo. Nós vamos vender frango, suíno e crédito de carbono. Porque a gente não faz greenwash. O mundo vai comprar crédito de carbono, porque nós vamos fazer um frango e suíno carbono zero. E isso ninguém no mundo vai conseguir fazer antes de nós, ou melhor do que nós.
Muito bom. José Antônio Ribas, diretor de Agropecuária e Sustentabilidade da JBS Seara, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo Entrevista. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Maravilha. E com isso a gente termina o programa de hoje e eu te espero sempre ao meio-dia no Planeta Campo, ao vivo aqui na tela do Canal Rural. Até mais. Tchau, tchau.